Fala aí, seus dependentes. Tudo bem? Meu nome é Douglas, tenho 21 anos e agora são meio-dia e 16. E eu gostaria de falar pra vocês que eu acabei de terminar mais um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu já li esse livro uma vez em PDF em 2020, 2021, só que eu não tinha entendido muito bem, né? Eu tinha lido meio que por cima, né? Fui lendo, mas li muito rápido pra terminar. E eu acabei não conseguindo pegar as histórias e nem lembrava de nada, né? Então eu acredito que eu não tenha capturado bem a mensagem. E esse livro, ele traz a história da Babilônia, que não é real, tá? É uma história fictícia criada pelo George Clayson, Clayson, em 1920. É uma história bem antiga, né? Ela tem uma linguagem mais antiga, mais formal, que para quem não está acostumado pode dificultar. Acabei achando tranquilo assim de ler, né? Porque é uma linguagem mais coloquial. Mas, enfim, ele traz diversas histórias da época da Babilônia, que foi mais ou menos 1800 antes de Cristo, e traz várias histórias apontando sobre educação financeira, tá? Eu anotei alguns tópicos aqui para falar sobre esse livro. Em primeiro, eu quero dizendo que elas não são reais, tá? Elas não são reais, as histórias, mas têm ensinamentos práticos através de fábulas financeiras, tá? Então, existe o homem mais rico da Babilônia, que era o Arcade. Ele foi o personagem principal, digamos assim, desse livro, onde traz diversos ensinamentos financeiros. E um dos maiores, vamos dizer assim, um top 5, né, mais importantes desse livro é pagar-se primeiro, guardar uma parte do que ganha. Ali no livro ele diz que você precisa guardar um décimo, pelo menos, um décimo do que você ganha para investir no seu futuro. Para guardar para você investir no seu futuro, beleza? Então, lá eles se referiam a 10 moedas, 10 ciclos, né? 10 ciclos você vai guardar uma moeda para você, né, para o seu futuro. Daí o resto ali, digamos, é mais ou menos uns 7 décimos para as suas despesas mesmo, né, para você viver assim. E os outros dois, eu não lembro. Mas enfim, 7 8 é mais ou menos isso aí. Então, pagar-se primeiro, tá? Separar aí um décimo dos seus ganhos para investir no seu futuro. Viver abaixo do que você realmente ganha, né? Não chegar no limite, não ultrapassar ele para se endividar. Então, é viver com menos que você ganha. Investir com sabedoria. Não adianta de nada você investir, achar que tá fazendo um bom negócio e não tá, sabe? Colocar um dinheiro em onde você não conhece, por exemplo, que é uma das histórias que ele traz aqui também, que um homem, se eu não me engano, foi o próprio Arcade, lá no iniciozinho, né? Ele foi conversar com um homem mais sábio que fiz um bom negócio. Eu emprestei meu dinheiro. Eu emprestei meu dinheiro pra um cara que fazia alguma coisa com tijolos. Ele cuidava de tijolos, alguma coisa assim. Ou que fazia tijolos. E ele emprestou o dinheiro pra esse cara pegar joias, sabe? Ele não entendia muito do assunto, né? É, eles não estavam correlacionados ali. Um cara trabalha com tijolo e vai pegar joia, sabe? E aí acabou passando a perna e acabou não dando certo o negócio, ele acabou perdendo dinheiro porque não estava nada correlacionado, né? Era, era uma coisa muito estranha, não fazia sentido, né? Então tem que pedir dicas para pessoas que entendam sobre o assunto que você tá querendo buscar. E investir com sabedoria, nesse caso, é você saber onde está colocando o seu dinheiro, né? Não adianta você colocar um dinheiro num lugar que
não faz sentido, sabe? Não faz sentido você comprar, por exemplo, né, vamos dizer assim, uma ação que está dando prejuízo já faz anos, que está em recuperação judicial, e por que que você vai investir, né, uma boa parte do seu dinheiro ali, sabe? Então, o Arcade ele cometeu esse erro e depois ele aprendeu com isso e, enfim, vão aprender com os erros dos outros também, né? Pagar-se primeiro, viver abaixo dos seus ganhos, né? Investir com sabedoria. Bom, aqui já entra aqui também nesse assunto, né? Buscar conhecimento antes de emprestar ou aplicar o dinheiro, que foi exatamente isso que eu falei. E ter disciplina financeira, que é saber equilibrar essa balança, né? E seguir esses caminhos, certo? Eles falam bastante sobre as tábuas de argila, que eu por um momento achei que era real, mas não era, né? Eu fui confirmar que não era. As tábuas de argila elas realmente existiam, né? Era uma forma de registrar a contabilidade de comércio, empréstimos e dívidas, leis, contratos de trabalho e casamento, agricultura, astronomia, medicina, muitas coisas para registrar ali. Então essa prática existia, só que é engraçado porque ele utilizou essa prática que existia, mas num contexto de fábula, né? Criou uma história em cima disso e ele criou tabuinhas com regras financeiras que, enfim, não vou ficar falando tudo aqui sobre porque é muito interessante ler. É um livro muito curto, ó. É um livro muito curto. Ele tem 157 páginas, se não me engano. Eu terminei de ler ele agora há pouco, né? Então, é, tá mais fresco na minha cabeça. Os personagens são fictícios, né? Arcade, Bansir, Algamish. Ah, enfim, contando um pouquinho a história da Babilônia, eu achei muito interessante, eu gosto muito de estudar sobre isso. É que ela foi fundada mais ou menos em 1894 a.C., então foi quase 1900 a.C., tá? E eles já tinham uma sabedoria gigantesca em relação a isso, né? Que foi trazida até hoje, né? Que é esses conceitos financeiros. Foi lá onde iniciou basicamente áreas muito importantes na nossa civilização, que é o direito. Ali foi o primeiro código legal escrito, o código de Hammurabi. Astronomia, calendários, observações celestes, bases para astrologia. Arquitetura, Torre de Babel, muros imensos, jardins suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cultura e religião, foi o epicentro do politeísmo mesopotâmico, influenciou narrativas bíblicas. E economia, práticas bancárias, empréstimos, contratos, tudo registrado em tabuinhas de argila. Então a gente consegue ver que muita coisa se originou da Babilônia, né? Eu achei bem engraçado, mas daí, como uma grande civilização que foi perdendo força, ela Ciro II, Ciro II, 539 a.C., ele conquistou Babilônia sem resistência significativa, né? Eles simplesmente viram o portão aberto e entraram, porque nem mesmo os próprios babilônicos estavam satisfeitos com aquele rei e tá aqui no livro, um de seus conselheiros de Nabônido, que era o rei da Babilônia na hora, persuadiram-no a sair ao encontro de Ciro e dar-lhe combate sem esperar que a cidade fosse sitiada. Derrotado o exército babilônico, este abandonou a cidade. Consequentemente, Ciro entrou com os portões abertos e o transpôs sem qualquer resistência. Então, acabou gerando uma queda da Babilônia através dessa conquista, né, de um outro império. E foi perdendo força, Babilônia nunca mais se recuperou. E, enfim. Então, a Babilônia, ela não existe mais como uma cidade ativa, mas ela se tornou um sítio arqueológico no sul do atual Iraque, próximo à cidade moderna de Ilá, às margens do rio Eufrates. Então a gente consegue é, ver toda essa história, né, através desse sítio arqueológico. Então as memórias ainda estão lá. Beleza? Vou abrir um pouquinho aqui o livro, ver umas marcações minhas. Hum,
A riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. A Arcade tem rendimentos que conservam suas reservas sempre altas, por mais que seja a liberalidade com que gasta dinheiro, tá? Então, hoje a gente entende como fluxo de caixa. Qual é que é o seu fluxo de caixa? Qual quantas vezes entra dinheiro no seu bolso? O quanto entra dinheiro no seu bolso? Então, ter sempre dinheiro entrando é ótimo, né? É ótimo. Por isso que você vai ter mais fontes de renda, você vai ter o seu rendimento principal, você vai ter o rendimento dos seus fundos imobiliários, das suas ações, dos seus estoques, dos seus REITs, dos seus rendimentos de renda fixa. Então, sempre tem esse dinheiro entrando, sempre tem esse fluxo de caixa, tá? Esse fluxo de ouro, né, que eles chamam. Vamos ver mais marcações aqui. Pegando marcações aleatórias. Bom, conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse, então 1/10 dos seus ganhos. Hoje a gente tem uma noção um pouquinho melhor de que é melhor, né? Uma noção um pouquinho maior de que é melhor reservar em torno de 20-25% dos seus ganhos. Então, 2/10 aí dos seus ganhos reservar para o seu futuro, beleza? É muito importante isso, é muito importante. Porque ainda mais no futuro, onde a gente vive, né? O Brasil, INSS, vocês sabem que não vão se aposentar através do INSS. Daí, para outras pessoas, as pessoas elas não têm a noção de que existe outra forma de se aposentar além do INSS, tá? Que é através dos seus investimentos. Então, as pessoas elas não têm essa noção e diz: "Ah, tu nunca vai se aposentar", os mais velhos, né? "Tu nunca vai se aposentar". Pô, eu não vou se aposentar pelo INSS, né? Eu vou me aposentar pelos meus investimentos que eu comecei desde os 17 anos e agora estou com 21. Então, estamos acumulando, estamos fazendo render e aos poucos a gente vai conseguindo, né? Não tem uma quantia acumulada muito grande hoje, mas a gente está construindo, certo? Se guardasse para si 1/10 de tudo que tu ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Pois é, só fazer essas perguntas aí que você vai perceber o quão importante é. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância por que anseia. Achei legal que a quinta solução para, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, 7 soluções para a falta de dinheiro. Ó, vou falar aqui por cima. Vamos ver aqui por cima aqui. Primeira solução, comece a fazer seu dinheiro crescer. Então invista seu dinheiro, tá? Faça ele crescer. Segunda solução, controle seus gastos. Bom, claro, né? Controlar os gastos para não, façam o orçamento de suas despesas de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos, sem despender mais do que 9/10 dos seus ganhos. Terceira solução, pôr cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Então, multiplicar esse patrimônio, multiplicar esse dinheiro, tá? Não deixar ele parado, mas deixar ele rendendo. Quarta solução, proteja seu tesouro contra a perda. Consulte homens experientes, sigam opiniões daqueles que lidam habitualmente com dinheiro. Então, sempre proteger esse dinheiro contra perdas. Aqui, na nossa realidade, a gente pode dizer contra a inflação, né? E também os outros riscos, né, que tem de perda. Quinta solução, façam do lar um investimento lucrativo. Achei muito legal isso, cara. Achei muito legal isso. Aqui ele fala sobre ter seu próprio lar. Tenha seu próprio lar. Muito bonito isso. Aqui ele explica melhor, né? Mas enfim. Sexta solução, assegurem uma renda para o futuro. Então, investir para o futuro, né? Seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção de sua família. Então não é só para você. É para você, né? Para sua velhice, para o seu futuro, mas é também para sua família, para a proteção da sua família. Invista em você, invista na sua família, invista para pessoas que realmente importam, tá?
Nenhum homem pode deixar de assegurar um tesouro para sua velhice e a proteção de sua família, não importa quão prósperos venham se mostrando seus negócios e investimentos. Sétima solução: aumente sua capacidade para ganhar. Então, esse aqui é muito legal, tá? Um dos mais vitais requisitos para aumentar seus ganhos. Dentro dele havia um enorme desejo de ganhar mais, um correto e elogiável desejo. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Quanto mais conhecimento adquirimos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. Então, aumente sua capacidade para ganhar. Cultivar suas próprias aptidões, estudar, somar conhecimentos, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Pô, daí ele fala sobre 5 leis do ouro, que não sai muito disso, tá? Não sai muito dessas linhas. A juventude é ambiciosa. Ele fala bastante sobre aposta também, tá? Jogo de aposta. E olha só que engraçado. Olha só que engraçado a nossa geração tornando isso um problema de novo, né? A juventude é ambiciosa. Ela gostaria de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas que está propícia. Para conseguir ficar rapidamente rico, o jovem é capaz de fazer empréstimos insensatos. Nossa senhora. Como ainda não reuniu um bom número de experiências, não percebe que uma dívida desesperada é como um poço profundo ao qual se pode descer muito depressa e ali ficar, por muitos dias, lutando em vão para sair. É um poço de lamentações e remorsos aonde não chega a luz do sol, e a noite não traz um sono reparador. Mas não costumo tirar a força daqueles que pedem dinheiro emprestado. Encorajo-os, na verdade. Recomendo-os sempre, desde que seja para um bom propósito. Eu mesmo fiz meu primeiro negócio bem sucedido com dinheiro emprestado. Então, se você for pegar empréstimo, não pega empréstimo para você pagar um celular, para você pagar algo que vai tirar seu dinheiro. Só vai tirar seu dinheiro. Se você tem um negócio e você quer pedir emprestado um dinheiro para impulsionar esse negócio, alavancar esse negócio, ótimo, ótimo. Uma das formas de enriquecer seu patrimônio, por exemplo, através de imóveis, é você alavancar seu dinheiro com investimento imobiliário. Isso é uma. Bom, eu comecei a entender isso porque foi quando eu comecei a trabalhar no mercado, né? E eu comecei a entender isso, minha cabeça explodiu, né? Alavancar o seu patrimônio através do investimento imobiliário. Porque o imóvel, quando você. Isso eu digo, tá? Para quem tem o primeiro imóvel, para quem vai fazer seu primeiro grandíssimo investimento, que é um imóvel, né? Que é um valor um pouquinho mais alto, né? Não é aqueles R$ 200 que tu vai colocando todo mês, aqueles R$ 100, aqueles R$ 300. É um imóvel que vale 200 mil, 250 mil, 300 mil, 150 mil. Então, ali você cria um patrimônio. E através da alavancagem financeira, você se endividando com o seu primeiro imóvel. Por exemplo, aqui a gente tem uma excelente oportunidade que é do Minha Casa Minha Vida, tá? O Minha Casa Minha Vida, ele tem taxas muito baixíssimas, tem incentivo do governo através do subsídio, tem diversas outras oportunidades que, dependendo da sua renda, você pode aproveitar, tá? Por ser o seu primeiro imóvel utilizando o programa Minha Casa Minha Vida. Então, por ser uma dívida muito barata e você conseguir fazer um investimento em um imóvel onde vai se valorizar, onde você pode colocar para alugar e além da valorização, ganhar com os aluguéis dele, pô, isso aí é incrível, sabe? E enfim, cara, enfim, me estendi demais, mas eu gostei muito desse livro, tá? Gostei muito desse livro. Eles têm muitas outras lições aqui, tá? Sobre trabalho, sobre a gana de trabalhar e ganhar e fazer seu dinheiro, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um vídeo um pouquinho mais demorado, mais longo, mas gostei bastante desse livro também e recomendo, tá? Bom, eu vou deixar o meu livro, né, o meu e-book na descrição. É um livro sobre finanças e negócios que tem tudo a ver com o Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Tem tudo a ver com esses ensinamentos. Então, se você quiser, o link do livro tá na descrição, junto com mais 4 materiais inclusos para você fazer o seu dinheiro trabalhar para você e você se organizar financeiramente, tá? Ó, o primeiro material é sobre como começar a investir. Segundo material, como analisar uma empresa na bolsa de valores.
como montar uma carteira de investimentos para longo prazo e o último é uma planilha de controle financeiro para você se organizar financeiramente pelo resto da sua vida, beleza? Como assim o Homem Mais Rico da Babilônia nos mostra nesse livro, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Comenta se você já leu esse livro e comenta também outros livros sobre histórias que você leu, assim, que tem um ensinamento por trás, porque eu gosto muito de história. Tô começando a ler mais histórias e entendendo a história de modo geral, beleza? Então, fico por aqui e valeu!